Você quer conhecer mais profundamente sobre a oração do Pai Nosso? Este vídeo sobre a oração do Pai Nosso aborda a importância e relevância dessa oração na vida cristã, destacando seu significado, história e aplicação prática. Serão abordados os principais temas e ensinamentos contidos na oração, como a relação com Deus como Pai, a busca pelo reino de Deus, o pedido por sustento diário, o perdão e a libertação do mal. No vídeo anterior, nós vimos a primeira parte dessa lição sobre oração. Nós vimos o que estava relatado em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Agora, nessa segunda parte, veremos o que está relatado em Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 15. Depois nós teremos mais dois vídeos completando esse estudo, para mostrar o que está relatado em Lucas, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 a 8. Vimos no vídeo anterior quais as posturas erradas e as posturas corretas para nossas orações diárias. Agora, nessa parte 2, iremos estudar o que está registrado sobre o Pai Nosso, onde Jesus ensina seus discípulos a orarem. O Pai Nosso é uma das orações mais conhecidas e recitadas em todo o mundo. É uma poderosa expressão de fé e conexão com o divino. Neste vídeo, exploraremos os profundos significados e ensinamentos contidos nessa oração, desvendando suas camadas de sabedoria espiritual e oferecendo insights para uma prática mais significativa da oração do Pai Nosso. Vamos lá? Meu nome é Wellington Lima e este é mais um estudo do Visão Comparativa dos Evangelhos. Que este ensino possa te abençoar. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vós, portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esta passagem contém a oração do Senhor, uma composição inigualável pela abrangência e beleza. Supõe-se que algumas dessas petições foram retiradas daquela de uso comum entre os judeus. De fato, algumas delas ainda são encontradas nos escritos judaicos, mas elas não exibiam nessa bela composição. Essa oração é dada como um modelo. Ela foi projetada para expressar a maneira pela qual devemos orar. Evidentemente, não as palavras ou petições precisas que devemos usar. A essência da oração é registrada por Lucas. No entanto, varia da forma dada aqui em Mateus, mostrando que Jesus pretendia não prescrever isso como uma configuração de oração a ser usada sempre, mas expressar a parte essencial de nossas petições, ou mostrar quais petições seriam apropriadas a apresentar a Deus. O fato de Jesus não pretender prescrever isso como uma forma fixa a ser usada invariavelmente é ainda mais evidente pelo fato de que não há provas de que ele ou seus discípulos tenham usado exatamente esse formato de oração. Vós, portanto, orareis assim. O Senhor Jesus Cristo dá a seus discípulos uma forma de oração, como era geralmente feito pelos mestres judeus. João Batista havia ensinado a seus discípulos a orar, conforme veremos em Lucas capítulo 11, versículo 1, onde está registrado. Lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou a seus discípulos? Deve-se observar que esta oração é quase totalmente retirada das liturgias judaicas, e delas tão bem adaptadas por Jesus, a ponto de conter todas as coisas que podem ser solicitadas por Deus, com o reconhecimento da sua divina majestade e da nossa dependência dele. A palavra aqui é enfática. Orareis assim, em oposição aos pagãos, que usaram repetições vãs em suas orações. Jesus, que é aquele que melhor sabia o que devemos orar e como devemos orar. O assunto da súplica, que tipo de petições mais agradaria a si mesmo e se tornaria melhor a nós, aqui nos ditou a forma mais perfeita e universal de oração, compreendendo todos os nossos desejos reais, expressando todos os nossos desejos legais, uma lista completa e exercício completo de todas as nossas emoções. No entanto, não se segue que devemos usar apenas as palavras dessa oração em nosso discurso a Deus, pois em Atos e nas epístolas encontramos os apóstolos orando em termos diferentes dessa forma. Mas o significado dessas palavras, portanto, é que devemos enquadrar nossas orações de acordo com esse modelo, tanto no que diz respeito ao assunto, forma e estilo, ou seja, curto, íntimo e completo. Pai Nosso. Deus é chamado Pai porque Ele é o Criador e o grande Pai de todos, preservador da família humana e o provedor para as suas necessidades, conforme Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filhos de vosso Pai que estás no céu, porque Ele faz o seu sol sair sobre os maus e bons, e chover sobre os justos e injustos. E também Mateus capítulo 6, versículo 32. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas, todas elas. Em um sentido especial, Ele é o Pai daqueles que são adotados em sua família,
quem confia nele, que são os verdadeiros seguidores de Cristo e fizeram herdeiros da vida, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17, onde está registrado. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para voltares ao medo, mas recebeste o espírito de adoção como filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com ele, é para que também com ele sejamos glorificados. Pai. A palavra Pai, colocada aqui no início desta oração, inclui duas grandes ideias que devemos servir de fundamento a todas as nossas petições. Primeiro, aquele amor terno e respeitoso que devemos sentir por Deus, como que os filhos sentem por seus pais. Segundo, essa forte confiança no amor de Deus por nós, como os pais têm pelos filhos. Assim, todas as petições nessa oração se referem estritamente à palavra Pai. Os três primeiros se referindo ao amor que temos por Deus e os três últimos à confiança que temos no amor que Ele nos tem. A relação que mantemos com esse primeiro e melhor dos seres nos impõe reverência por sua pessoa, zelo por sua honra, obediência à sua vontade, submissão às suas dispensações e castigos, além de semelhança com sua natureza. Nós somos aqui orientados a chamá-lo de Pai no número plural, e mesmo em oração secreta, para nos lembrar de que somos todos irmãos e que devemos amar ao outro com os corações puros fervorosamente, orando não apenas por nós mesmos, mas pelos outros, e especialmente por nossos irmãos em Cristo, para que Deus lhes dê as bênçãos solicitadas nessa oração divina. Que estás no céu. Essas palavras não limitam a presença de Deus no céu, pois ele existe em todo lugar. Mas elas contêm uma descrição abrangente, embora curta, de sua glória divina, de sua majestade, domínio e poder. E distingui-lo daqueles a quem chamamos de pais na terra e dos deuses falsos, que não estão no céu, a região de bem-aventurança e felicidade, onde Deus, que está essencialmente presente em todo o universo, dá manifestações mais especiais de sua presença a tais criaturas que exaltou a compartilhar com ele em sua felicidade eterna. Nos céus. Esta frase das Escrituras parece usada para expressar, primeiro, sua onipresença, conforme 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te pode conter. Isto é, Deus preenche a imensidão. Segundo, sua majestade e domínio sobre suas criaturas, conforme a primeira parte de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Terceiro, seu poder e força, conforme a segunda parte desse mesmo versículo de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Não está em tua mão toda a força e potência, que não há quem te resista? E também no Salmo 115, versículo 3. Porém, nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Quarto, sua onisciência, conforme o Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu. Seus olhos observam com atenção. Suas pálpebras provam aos filhos dos homens. E também vemos no Salmo 33, versículo 13 a 15. O Senhor olha desde os céus. Ele vê a todos os filhos dos homens. Desde sua firme morada, ele observa todos os moradores da terra. Ele forma o coração de todos eles. Ele avalia todas as obras deles. E por quinto, sua infinita pureza e santidade, conforme aprendemos em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 15. Olha desde a morada de tua santidade, desde o céu, e abençoa teu povo Israel, e a terra que nos deste. E também em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa tornar ou pronunciar santo. O nome de Deus é essencialmente santo. E o significado dessa petição é: seja teu nome celebrado, venerado e estimado como santo em todos os lugares, e receba de todas as pessoas a devida honra. É, portanto, a expressão de um desejo ou fervor por parte do adorador que o nome de Deus, que é o próprio Deus, seja conhecido em toda parte em adequada veneração. Teu nome, isto é, o próprio Deus, com todos os atributos de sua natureza divina, seu poder, sabedoria, justiça, misericórdia, etc.
Portanto, santificamos o nome de Deus, primeiro, com nossos lábios, quando toda a nossa conversa é santa, e falamos daquelas coisas que se encontram para ministrar graças aos ouvintes. Segundo, em nossos pensamentos, quando reprimimos todos os males crescentes e temos nossos ânimos regulados por sua graça e espírito. Terceiro, em nossas vidas, quando começamos, continuamos e terminamos nossas obras para a glória dele. Se estivermos de olho em Deus em tudo que realizamos, todo ato de nosso trabalho comum será um ato de adoração religiosa. Quarto, em nossas famílias, quando nos esforçamos para criar nossos filhos na disciplina e na advertência no Senhor, instruindo também os que convivem conosco no caminho da justiça. Quinto, em um chamado ou em um negócio particular, quando separamos desses negócios toda a falsidade, o engano e a mentira, que são comumente praticados. Também quando realizamos compra e venda como se estivéssemos à vista do justo e santo Deus. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, assim como no céu. Venha o teu reino. A palavra reino aqui significa reinar, conforme Mateus capítulo 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. A petição é a expressão de um desejo de que Deus possa reinar em todos os lugares, para que suas leis sejam obedecidas, e especialmente para que o Evangelho de Cristo possa ser promovido em toda parte, até que o mundo seja cheio de sua glória. Assim, este reino de Deus é duplo, a saber, seu reino da graça e seu reino da glória. Desejando primeiro que nós e todos os homens recebamos o reino da graça divina em nossos corações, e que Deus reine dentro e sobre nós de tal maneira que possamos ser seus súditos leais e dispostos. Segundo, que para isso ele dê sucesso ao seu evangelho em todas as partes da terra, que ele aumente as fronteiras de sua igreja e traga todas as nações à sujeição. E onde já está estabelecida, ele haja por sua graça cada vez maior para destruir o poder do pecado e o domínio de Satanás, e implantar seu temor e amor nos corações de todo o seu povo que o professa, para que assim, em terceiro, seu reino eterno e glorioso também possa ser aumentado, o número de seus santos seja completado, e chegue o tempo abençoado em que todos seremos trazidos para seu reino celestial, quando todos os outros poderes e domínios serão eliminados. Somente Deus será exaltado e governará para todos sempre. Venha. Há na vinda desse reino vários passos a serem observados. A ressurreição de Jesus Cristo, sua ascensão e o envio do Espírito Santo foram o começo dele, conforme está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, da qual todos nós somos testemunhas. E também no versículo 36. Saiba então com certeza toda a casa de Israel, que Deus o fez Senhor e Cristo a este Jesus, que vós crucificaste. A pregação do evangelho aos gentios estendeu-se além dos limites da Judéia, especialmente quando, após a destruição de Jerusalém e a extirpação total da lei cerimonial, o reino terrestre da Judéia, sobre o qual Deus, em um sentido peculiar, presidia, inteiramente cessou. E o evangelho veio a ser pregado sobre o mundo conhecido. Desde então, esse reino aumentou seus limites, como o evangelho foi recebido gradualmente no mundo, e continuará se expandindo até que Jesus coloque todos os inimigos sob seus pés. O que desejamos ou oramos nessa segunda petição é o avanço e o progresso do evangelho, obediência à fé ou doutrina de Cristo e sua aparição em glória, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. E também Romanos, capítulo 8, versículo 19. Pois a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E também Romanos, capítulo 8, versículo 39. Nem altura, nem profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode ser parafraseado assim essa passagem: que teu reino de graça venha rapidamente e engula todos os reinos da terra. Que toda a humanidade, recebendo-te, ó Cristo, por seu Rei, e verdadeiramente crendo em teu nome, seja cheia de justiça, e paz e alegria, com santidade e felicidade, até que sejamos removidos daqui para o teu reino de glória, para reinar contigo para todos sempre. Teu reino. O reino de Deus tem dois aspectos. No sentido presente, se manifesta onde quer que ele seja adorado e seguido, nos corações onde Deus já reina. O reino virá de modo completo ao mundo quando Deus vencer o último inimigo, por ocasião da volta de Cristo.
conforme está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será manifestado aquele injusto, a qual o Senhor destruirá pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo aparecimento da sua vinda. E também está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 a 28. Mas cada um em sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo em sua vida. Depois será o fim, quando entregar o reino de Deus e ao Pai, quando aniquilar todo domínio e toda autoridade e poder, porque convém que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será aniquilado é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Porém, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, está claro que se excetua aquele que todas as coisas lhe sujeitou. E quando todas as coisas lhe forem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Só Deus pode estabelecer seu próprio reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra, assim como no céu. É justamente observado que não oramos nessa petição que Deus faça sua própria vontade, nem que a vontade de sua providência seja feita com respeito a nós, mas que, em consequência da vida do seu reino de graça, nós e todos os homens, com tanta prontidão, entusiasmo e perfeição quanto a imperfeição da natureza humana admite, possamos ser obedientes à sua sábia, santa e boa vontade, por mais conhecida que seja, por revelação, consciência natural ou dispensações da providência, e possamos imitar os anjos abençoados em um cumprimento sincero, pronto, constante e perseverante com ele. E que, para este fim, Deus nos garantiria as ajudas de seu Espírito Santo, por meio das quais nosso entendimento possa ser esclarecido, justamente para discernir qual é a sua boa e aceitável vontade. Nossas vontades e afeições poderosamente inclinadas e todas as nossas faculdades executivas tão fortalecidas para que possamos, sincera, pronta e alegremente, submetermos a tal obediência. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que as pessoas obedeçam a sua lei e sejam santos. A palavra vontade aqui faz referência à sua lei e ao que seria aceitável para ele. Orar, então, para que sua vontade seja feita, tanto na terra como no céu, é orar para que sua lei, sua vontade revelada, sejam obedecidas e amadas. Sua lei é perfeitamente obedecida no céu, e seus verdadeiros filhos desejam e oram ardentemente para que também seja obedecida aqui na terra. Tua vontade. O objetivo dessas três primeiras petições é que o nome de Deus seja glorificado e seu reino estabelecido. E ao serem colocados em primeiro lugar, aprendemos que a glória e o reino dele têm prioridade sobre nossos desejos, e que esse deve estar em primeiro em nossos corações e petições diante de um trono de graça. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A palavra pão aqui denota sem dúvida tudo o necessário para sustentar a vida, conforme Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E também Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te afligiu, e te fez ter fome, e te sustentou com maná, comida que não conhecias tu, nem teus pais a conheciam, para fazer-te saber que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa petição implica nossa dependência de Deus para o suprimento de nossos desejos. Como somos dependentes deles um dia após o outro, era evidente a inserção de Jesus que a oração fosse feita todos os dias. Além disso, a petição é expressa no número plural, nos dá, e evidentemente é destinada a ser usada por mais de um ou por alguma comunidade de pessoas. Nenhuma comunidade ou congregação pode se reunir todos os dias para adoração, exceto as famílias. Portanto, é evidente que essa oração contém um forte comando implícito para a oração diária da família, pois em nenhum outro lugar pode ser usado para chegar ao significado da intenção original. Em nenhum outro lugar pode ser exalado com tanta propriedade e beleza como no lábio de um pai, no venerável sacerdote da sua casa e no suplicante de Deus pelas ricas bênçãos que os corações dos pais desejam para suas amadas famílias. De cada dia nos dai hoje. Isso é uma lembrança do maná que Deus enviava diariamente para alimentar o povo de Israel no deserto, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. E o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá, e colherá para cada um dia, para que eu lhe prove se anda em minha lei ou não. E também em Êxodo, capítulo 16, versículo 14 e 15. E quando o orvalho cessou de descer, eis sobre a face do deserto uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, se disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era.
Então Moisés lhe disse: é o pão que o Senhor vos dá para comer. Assim como o maná, nossa petição por provisão deve ser diária. Versículo 12. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E perdoa-nos nossas dívidas. A palavra dívidas é usada aqui figurativamente. Isso não significa literalmente que somos devedores de Deus, mas que nossos pecados têm uma semelhança com dívidas. Devedores são aqueles que estão vinculados ao outro por alguma reclamação em transações comerciais, por algo que tivemos e pela qual somos obrigados a pagar de acordo com o contrato. Literalmente, não pode haver tal transação entre Deus e nós. Não atendemos às reivindicações da lei. Nós violamos suas obrigações. Estamos expostos à sua penalidade. Somos culpados. E só Deus pode perdoar. Da mesma maneira que ninguém, exceto um credor, pode perdoar um devedor. A palavra dívidas aqui, portanto, significa pecados ou ofensa contra Deus. Ofensas que ninguém, além de Deus, pode perdoar. No lugar paralelo, em Lucas, capítulo 11, versículo 4, temos: e perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos aqueles que nos devem. Aqui, nessa passagem de Lucas, a palavra pecado é usada. Perdoa-nos. O homem não tem nada como pagar. Se suas dívidas não forem perdoadas, elas deverão permanecer contra ele para sempre, pois ele é absolutamente insolvente. O perdão, portanto, deve vir da livre misericórdia de Deus em Cristo. E quão estranho é que não podemos cancelar a dívida antiga sem, por esse mesmo meio, contratar uma nova, tão grande quanto a antiga. Mas o crédito é transferido da justiça para a misericórdia. Enquanto pecadores, estamos em dívida com a justiça infinita. Quando perdoado, em dívida com a misericórdia infinita. E com a continuidade em um estado de graça, implica necessariamente uma comunicação contínua de misericórdia. A dívida continua aumentando ad infinitum. Estranha economia no procedimento divino, que ao tornar um homem devedor infinito, o mantém eternamente dependente de seu Criador. Quão bom é Deus! E que este estado de dependência implica uma união e participação da fonte da eterna bondade e felicidade. Nossas dívidas. O sofrimento da punição por transgredir as leis de Deus é uma dívida que os pecadores devem à justiça divina. E quando pedimos a Deus, em oração, que perdoe nossas dívidas, imploramos que Ele haja misericordiosamente e não nos castigue pelos nossos pecados, particularmente não com as dores do inferno. E que, deixando de lado seu descontentamento, Ele graciosamente nos receba em favor e nos abençoe com a vida eterna. Nessa petição, portanto, confessamos nossos pecados e expressamos o sentido que temos de nosso demérito, a saber, que nós merecemos a condenação e a ira de Deus. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A medida pela qual podemos esperar perdão é aquela que usamos em referência a outro, conforme o Salmo 18, versículos 25 e 26. Com o bondoso, tu te mostras bondoso, e com o homem fiel, tu te mostras fiel. Com o puro, tu te mostras puro, mas com o perverso, tu te mostras agressivo. E também conforme vemos em Mateus, capítulo 18, versículo 35. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Esta é a regra invariável pela qual Deus dispensa o perdão. Quem vem diante dele sem vontade de perdoar, abrigando pensamentos sombrios e vingativos, como pode esperar que Deus lhe mostre aquela misericórdia que ele não está disposto a mostrar aos outros? No entanto, não é necessário que perdoemos dívidas em sentido pecuniário. Para essas, temos o direito, embora não deve ser utilizados com espírito dominador e opressivo, não para sacrificar os sentimentos de misericórdia, a fim de garantir as reivindicações da justiça. Ninguém tem o direito de oprimir. E quando uma dívida não pode ser paga, ou quando isso aflige enormemente a esposa e os filhos de um devedor, ou uma viúva ou um órfão, ou quando a calamidade coloca fora do poder de um homem honesto pagar a dívida, o espírito do cristianismo requer que seja perdoado. Nestes casos, essa petição na oração do Senhor sem dúvida se estende, mas provavelmente pretendia se referir principalmente a feridas físicas e emocionais que recebemos de outra pessoa. Se não podemos perdoá-los de coração, temos a certeza de que Deus nunca nos perdoará. Assim como nós também perdoamos. Era uma máxima entre os judeus antigos que nenhum homem se deitasse em sua cama sem perdoar aqueles que o haviam ofendido. Este homem se condena a sofrer o castigo eterno se faz uso dessa oração com vingança e ódio em seu coração. Perdoamos aos nossos devedores. Esse é um fundamento legal, conforme Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo. É também um fundamento da graça. Sob a lei, o perdão é condicionado a um espírito semelhante em nós. Sob a graça, somos perdoados por causa de Cristo e exortados a perdoar porque fomos perdoados, conforme vemos em Mateus, capítulo 32 capítulo 18, versículo 32 e 33. Assim o seu senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicaste. Não tinhas tu a obrigação de ter tido misericórdia do servo colega teu, assim como eu tive misericórdia a ti? E também em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Porque este é meu sangue, o sangue do testamento, o qual é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Versículo 13. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. E não nos conduz à tentação. Uma petição semelhante a esta é oferecida por Davi, conforme o Salmo 141, versículo 4. Não inclines meu coração para as coisas más, para fazer o mal junto com os homens que praticam maldade. Deus não tenta nenhum homem, conforme aprendemos em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ninguém, quando for tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, e ele mesmo tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio mau desejo. Essa frase, então, deve ser usada no sentido de permitir. Não nos permita sermos tentados a pecar. Nisso está implícito que Deus tem tanto controle sobre o tentador que nos salva do seu poder se o invocarmos. A palavra tentação, no entanto, às vezes significa também provação, aflição, qualquer coisa que teste nossa virtude. Se este é o significado aqui, por assim dizer, então a importância da oração é: não nos aflija ou prove. Não é errado orar para que sejamos salvos do sofrimento, se for a vontade de Deus, conforme Jesus orou em Lucas capítulo 22, versículo 42, dizendo: Pai, se tu queres, passa esse copo de mim, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. Livra-nos do mal. O original nesse lugar tem um artigo, isto é, como se supunha, um maligno ou Satanás. Ele é chamado em outras passagens, a título de eminência, um maligno, conforme Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Também em 1 João, capítulo 2, versículo 13 e 14, está registrado: Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e vencestes o maligno. E também em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. O significado aqui é: livra-nos do seu poder, das suas armadilhas, das suas artes, das suas tentações. Ele deveria ser o grande pai do mal, e ser libertado dele é estar seguro. Ou pode significar: livra-nos dos vários males e provações que nos cercam, das pesadas e opressivas calamidades nas quais somos continuamente sujeitos a cair. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa doxologia está ausente em muitos manuscritos e sua autenticidade é duvidosa. E é baseada em 1 Crônicas 29, versículo 11. Tu é, ó o Senhor, a magnificância, o poder e a glória, a vitória e a honra, porque todas as coisas que estão nos céus e na terra são tuas. Tu, ó Senhor, é o reino e a altura sobre todos os que estão por cabeça. Seu sentido será comentado agora. Ela começa assim: por quê? Essa doxologia, ou atribuição de louvor, é conectada com a oração pela palavra por quê, para que significar que todas essas coisas, reino, poder e glória de Deus, serão manifestadas mediante a concessão dessas petições. Não é porque devemos ser beneficiados, mas que o nome e as perfeições de Deus possam se manifestar. Sua glória, então, a primeira e principal coisa que devemos buscar quando nos aproximamos de Deus. Devemos fazer com que nossas preocupações sejam perdidas de vista na glória e honra superiores de seu nome e domínio. Devemos procurar a vida temporal e eterna, principalmente porque a honra de nosso Criador será promovida e seu nome será mais ilustrativamente exibido pelas suas criaturas. Ele deve ser primeiro, último, supremo, melhor em nossa maneira de viver. E todas as visões egoístas e mundanas devem ser absorvidas naquele grande desejo da alma de que Deus seja tudo em todos. Aproximando-nos com esses sentimentos, nossas orações serão respondidas.
Nossas devoções subirão como incenso, e o levantar de nossas mãos será como o sacrifício da tarde. Teu é o reino, ou seja, teu é o governo, o domínio. Tu tens controle sobre todas essas coisas e pode ordená-las para responder a essas petições. O poder. Tu tens poder para realizar o que pedimos. Somos fracos e não podemos fazê-lo. Mas tu és poder todo-poderoso. E todas as coisas são possíveis contigo. A glória. Ou seja, tua é a honra ao louvor. Não pela nossa honra, mas para que a tua glória, a tua bondade seja exibida ao suprir as nossas necessidades. Teu poder exercido em nos defender. Teu louvor seja celebrado, fazendo com que o teu reino se espalhe pela terra. Amém. Esta é uma palavra de origem hebraica, de um verbo que significa ser firme, seguro, ser verdadeiro e fiel. É uma palavra que expressa consentimento ou forte aprovação. Uma palavra de forte confirmação. Significa, em verdade, certamente, que assim seja. É provável que essa palavra tenha sido usada pelas pessoas na sinagoga para significar seu consentimento à oração proferida pelo ministro. E, em certa medida, foi usada na igreja cristã, conforme vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16. Outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como aquele que não tem conhecimento dirá amém por teu bem-dizer, pois ele não sabe o que tu dizes. Versículo 14. Porque se perdoardes as pessoas as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Porque se perdoardes às pessoas as suas ofensas, se perdoardes os outros quando eles os ofenderam ou feriram, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Isso é constantemente exigido na Bíblia. Jesus diz que devemos perdoar, mesmo que a ofensa seja cometida 70 multiplicada por 7 vezes, como aparece em Mateus capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe respondeu, eu não te digo até 7, mas sim até 70 vezes 7. Isso significa que, quando o homem pede perdão, devemos cordial e eternamente perdoar a ofensa. Devemos declarar nossa disposição de perdoá-lo. Se ele não pedir perdão, ainda assim devemos tratá-lo gentilmente. Não abrigar malícia, não falar mal dele, estar pronto para lhe fazer bem e estar sempre preparado para declará-lo perdoado quando ele pedir. E se não estivermos prontos e dispostos a perdoá-lo, temos certeza de que Deus não vai nos perdoar. Quem mostra misericórdia aos homens recebe misericórdia de Deus, conforme Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe vossas ofensas. Para um rei perdoar seus súditos 100 milhões de traições contra sua pessoa e autoridade, sob a condição de que, a partir de então, vivam pacificamente com ele entre si, é o que nunca veremos. E, no entanto, essa é apenas a sombra daquilo que Cristo promete da parte de seu Pai a todos os verdadeiros penitentes. Versículo 15. Mas se não perdoardes as pessoas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. Aquele que não acorda ao som de uma voz de advertência tão alta não está dormindo, está morto. Um homem vingativo se exclui de toda esperança da vida eterna. E ele sela a sua própria condenação. Vossas ofensas. Os pecados dos homens contra nós são apenas seus tropeços, ou derivam de seus deveres que eles nos devem. Mas as nossas são dívidas da justiça de Deus, que nunca podemos cumprir. Não pode haver grande dificuldade em perdoar aqueles, especialmente quando considerarmos que, em muitos aspectos, falhamos tanto em certos deveres que devemos a outros, como eles fizeram naqueles que nos deviam. Talvez estejamos com raiva e não sejamos um juiz adequado no assunto. Mas, por mais que assim seja, é do nosso interesse perdoar, se nós esperamos perdão de Deus. O que chama a atenção aqui? Após a exposição precedente das diferentes cláusulas dessa oração divina, podemos meditar em um resumo do todo, na seguinte paráfrase concisa e clara. Primeiro, Pai Nosso, que é bom e misericordioso com todos, nosso Criador, nosso Preservador, o Pai do nosso Senhor, e de nós nele, teus filhos por adoção e graça. Não somente meu Pai, que agora clama a ti, mas o Pai do universo, de anjos e homens. Segundo, que estás no céu, contemplando todas as coisas, tanto no céu como na terra, conhecendo todas as criaturas e todas as obras de todas as criaturas, e todos os eventos possíveis da eternidade à eternidade. O Todo-Poderoso Senhor e governante de tudo, superintendendo e dispondo todas as coisas, nos céus, eminentemente lá, mas não lá sozinho, vendo tu encher a terra e o céu. Santificado seja o teu nome. Tu, ó Pai, seja verdadeiramente conhecido por todos os seres inteligentes e com afetos adequados a esse conhecimento. Que sejas devidamente honrado, amado, temido, por todos no céu e na terra, por todos os anjos e todos os homens. Quarto,
Venha o teu reino. Que o teu reino de graça venha rapidamente e engula todos os reinos da terra. E toda a humanidade, recebendo-te, ó Cristo, por seu rei, acreditando verdadeiramente no teu nome, seja cheio de justiça e paz e alegria, com santidade e felicidade, até que sejam removidos daqui para o teu reino de glória, para reinar contigo para todo sempre. Quinto, seja feita a tua vontade, tanto na terra, assim como no céu. Que todos os habitantes da terra façam a tua vontade com a mesma vontade que os santos anjos. Que eles o façam continuamente, assim como estes, sem interrupção de seu serviço. Sim, e perfeitamente como eles. Podes, ó Espírito da graça, através do sangue da aliança eterna, aperfeiçoá-los em toda boa obra para fazer a tua vontade e trabalhar neles tudo que é agradável aos teus olhos. Sexto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dê-nos, ó Pai, pois não reivindicamos nada de direito, mas apenas de tua misericórdia, hoje, pois não pensamos no amanhã, nosso pão diário, todas as coisas necessárias para nossas almas e corpos. Não apenas a comida que perece, mas o pão sacramental e a tua graça, o alimento que permanece para a vida eterna. 7. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Dai-nos, ó Senhor, redenção no teu sangue, até o perdão dos pecados. Assim como nos habilitas a perdoar livre e plenamente a todo homem, perdoe todas as nossas transgressões. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Sempre que somos tentados, ó tu que ajudas as nossas enfermidades, deixa-nos não entrar em tentação, ser superado ou sofrer perdas com isso. Mas abre para caminho para que possamos escapar, para que sejamos mais que vencedores através do teu amor, acima do pecado e de todas as consequências dele. 9. Porque teu é o reino, o direito soberano de todas as coisas que são ou sempre foram criadas. 10. O poder executivo, pela qual governam todas as coisas no teu reino eterno. 11. E a glória, o louvor devido por toda a criatura pelo teu poder e todas as tuas maravilhas e a força do teu reino. 12. Para sempre, que dura por todas as eras, para todo sempre. Amém. O principal desejo do coração de um cristão é a glória de Deus. Assim deve ser tudo o que ele deseja para si ou para seus irmãos. O pão diário da alma e do corpo, perdão do pecado e libertação do seu poder e do diabo. E não há nada além disso que um cristão possa desejar. Pois, portanto, esta oração compreende todos os seus desejos. A vida eterna é a consequência certa, ou melhor, a conclusão da santidade. Que este estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo. Com Até lá. poder e grande glória, para os salvos, que alegria então será. Ele virá com poder e grande glória.